O Vasco está muito próximo de anunciar de forma oficial a contratação do atacante Facundo Colidio, jogador argentino que pertence ao River Plate da Argentina. E no vídeo de hoje você vai entender o porquê o Vasco está buscando a contratação desse jogador. Qual lacuna o Facundo Colidio fecha no elenco do Vasco? Será que ele é uma boa ou uma má contratação para o gigante da colina? Só é importante que você deixe o like aí embaixo, que você se inscreva no nosso canal para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo sobre como jogam os jogadores com muita profundidade, beleza? Se tu puder clicar nesse botão de hypar e compartilhar aí nos grupos de Vasco de WhatsApp, tu vai me ajudar demais. E agora sim, vem conhecer como joga Facundo Colidio. Facundo Colidio é um atacante argentino de 26 anos de idade, jogador de 1,79 m de altura que preferencialmente chuta com a perna direita. Ele tem valor de mercado de 4,5 milhões de euros e o Vasco vai pagar na casa ali de 5 milhões de dólares pela contratação desse jogador. Lembrando a vocês que o Flamengo em 2025 teve interesse na contratação do Colidio, chegou a acenar ali em pagar 15 milhões de dólares, mas o River Plate bateu o pé na época e falou que só vendia por 30 milhões de dólares. O Atlético Mineiro nesse início de 2026 acenou pagar ali também algo na casa de 10 milhões de dólares pela contratação do Colidio, mas o River Plate novamente não quis vender o jogador. E agora o negócio deve realmente sair com o Vasco. Segundo o SofaScore, não tem nenhum ponto forte notável e o ponto fraco dele é o controle de bola. Ele é um jogador que pode atuar como um meia pelo lado esquerdo e como um centroavante, mas ele não é aquele centroavante fixo, ele é muito mais um falso 9, um segundo atacante. Então o Colidio não chega no Vasco para ser o homem-gol da equipe. Obviamente ele sabe fazer gols, vai ajudar o Vasco a marcar mais gols durante os jogos, mas ele não é esse camisa 9. O Vasco ainda vai atrás de um camisa 9. Ele é um jogador que chega para ocupar essa região, muito mais de uma meia esquerda, um segundo atacante, pode até jogar por dentro o Colidio, vocês vão ver daqui a pouco. Na Liga Profissional de Futebol da Argentina de 2026, ele fez 18 jogos, marcou 5 gols e deu 3 assistências. Números nada ruins para um jogador que atua pelo lado do campo. Vocês veem aqui até pelo mapa de calor que ele vem atuando muito por essa meia pelo lado esquerdo e não de fato como um centroavante. Desses 18 jogos, 15 foram como titular, percorrendo aqui em média 8,1 km por jogo, tem velocidade máxima de 35 km por hora, não é um jogador extremamente veloz, mas também está longe de ser um jogador lento. O número dele de sprints por jogo é algo aqui interessante, 14,1, 5 gols marcados por ele, 2 grandes chances de gols perdidas e uma conversão de gols de 16%. Esses 5 gols foram de dentro da área de 20 tentativas. Ele ainda tentou 12 chutes de fora da área, mas nenhum gol marcado. E aqui ele dividiu seus gols com 1 gol de cabeça, 2 gols com a perna esquerda e 2 gols com a perna direita. Ele deu 3 assistências e criou 2 grandes oportunidades de gol. Um percentual aqui de 1,1 passes decisivos, que são aqueles passes que vão gerar a finalização de algum companheiro. Passes certos 73% de êxito, passes certos no terço final 72% de êxito, e nas bolas longas certas ele não tenta tanto assim, até pela posição que ele joga, mas 65% de êxito tá legal. Nos cruzamentos certos, 13% de êxito. Quando a gente vai falar sobre a parte defensiva, o Colidio é um jogador que também ajuda, né, cara? Tem aqui bolas recuperadas por jogo 2,5, cortes 0,2, erros que levaram à finalização do adversário 1, interceptações 0,2 e desarmes por jogo 0,6. Dribles certos 0,7 com 27% de êxito. Ele não é um jogador necessariamente muito driblador no 1 contra 1, mas ele é um jogador que consegue se resolver bem sim em espaços curtos de habilidade. Disputas de bolas vencidas 3,3 com 38% de êxito, nos duelos aéreos ganhos 0,5 com 35% de êxito. Esses são os números mais atuais do Facundo Colidio. Na temporada de 2025 ele teve 12 jogos, 2 gols, 2 assistências, essa foi a nota média dele. Ainda em 2025, já que lá se divide em clausura e apertura, ele fez também 16 jogos, 4 gols e deu nenhuma assistência, mas com nota média muito boa ali mais no início de 2025. Em 2024 ele também teve uma temporada muito boa pelo River Plate, com 22 jogos, 7 gols e 1 assistência. Então esses são os números mais recentes e atuais do Facundo Colidio. Mas agora vem pro campo e bola de fato entender como ele joga, quais são suas principais armas durante uma partida. Eu peguei esse compilado de melhores momentos dele lá do canal Brasil Scout e detalhei aqui pra vocês como joga Facundo Colidio, reforço do Vasco para a temporada de 2026.
Já começa o vídeo com um lance que é muito característico dele, não atuando de fato como um centroavante dentro da área, mas funcionando muito mais como um ponta pelo lado esquerdo, um meia pelo lado esquerdo, Facundo Colídio. É um jogador que tem boa qualidade técnica, tem boa velocidade e ele faz isso aqui muito bem, recebendo essa bola de costas como um apoio frontal para fazer o time andar. Imagina que o Colídio muitas vezes é um organizador, é um cara que faz o jogo da equipe fluir e não somente necessariamente um finalizador. Então esse assim é um ponto para você observar no estilo de jogo desse atleta. O jogador que tem uma boa qualidade de passe, consegue ter uma boa visão de jogo, consegue se sair bem nesses espaços curtos de habilidade, saindo da pressão dos adversários, liberando o campo. Apesar de não ser um jogador assim extremamente driblador, um jogador velocista, ele tem uma velocidade ok. Se destaca muito pela sua frieza nas finalizações e assim, às vezes ele acaba fazendo golaços como esse, porque tem muita frieza na hora de finalizar, tem até um pouco de preciosismo de fazer gols bonitos ou então de dar assistência para os seus companheiros. E às vezes ele acaba pecando um pouco nesse preciosismo e perdendo também algumas chances de gol. Mas ele é um cara que tem um refino interessante na hora de finalizar. E esse é um ponto que me chama a atenção. Aqui tu vê ele dando assistência para o seu companheiro. E ele faz muito esses movimentos de ruptura nas costas do lateral, nas costas do zagueiro adversário, sempre dando essas opções de passe. É um jogador que recebe como apoio frontal muitas das vezes e ele tem uma capacidade de dominar orientado, driblar para o espaço vazio. E aí ele acaba ganhando velocidade na jogada. Apesar de não ser esse goleador, o Facundo Colídio, e de fato não é esse goleador, nunca foi esse camisa 9 goleador, ele é um jogador que marca seus gols também. Sabe finalizar de cabeça, não é um jogador tão alto, então assim, não espere que ele vai ser aquele cara que vai brigar no meio dos zagueiros, é muito mais um cara que vai tentar aproveitar as costas do lateral oposto para fazer os cabeceios. Mas tem uma boa qualidade técnica e isso é o que mais me agrada nesse jogador. Vejo ele com muito potencial para ajudar o Vasco nessa temporada de 2026. Um jogador que já chega quase pronto, eu ainda vejo mais a ser extraído nesse atleta. Tem um bom acabamento também das jogadas, como eu falei, ele tem essa veia de ser um organizador, então ele consegue encontrar bons passes, consegue clarear as jogadas para os seus companheiros, gosta bastante de dar assistências. Esse é um ponto também que eu gosto no jogo do Facundo Colídio. Ele tem essa capacidade também de fazer esse apoio frontal, na maioria das vezes, conseguir sustentar como se fosse um pivô, tem uma boa capacidade de sustentar esses contatos de costas, e aqui ele vai marcar um gol dessa zona 14 do campo. Acabou finalizando não tão bem assim, mas contou muito com a sorte, desviou no zagueiro e entrou. O importante aqui foi o gol dele. Já esse aqui vai ser um golaço, consegue passar do primeiro, consegue passar também do segundo, abre ângulo e essa finalização é qualquer coisa. Ele tem essa característica, né, de cair pelo lado do campo, tentar abrir esse ângulo para finalização e bater essa bola de chapa. De vez em quando ele acaba marcando alguns gols assim. Mas ele também sabe utilizar a sua perna não dominante, tanto para finalizar quanto também para passar para os seus companheiros. E esse é um ponto que deixa ele à frente de muitos jogadores. E aí ele não vai precisar, por exemplo, ficar o tempo todo ajeitando o corpo, já que ele consegue utilizar bem também a sua perna não dominante. Esse é um ponto interessante no jogo dele. Novamente, funcionando como esse apoio frontal. Tu vê que ele sai muito da ponta, vem receber essa bola, pode jogar como um segundo atacante, como um falso 9. É um jogador que acaba trazendo muita versatilidade também para esse ataque do Vasco, Facundo Colídio. Consegue sustentar esses contatos muitas das vezes, recebendo essa bola no meio espaço por dentro, tentando abrir ângulo, e aí tem essa inteligência para encontrar esse passe de ruptura nas costas da defesa adversária. Vê que muitas vezes ele não busca ser aquele jogador fominha, aquele cara que tem tanta sede de gol. Muitas vezes ele busca de fato servir os seus companheiros. Mas tem também qualidade para finalizar, como eu havia adiantado para vocês, com a sua perna não dominante, com a sua perna esquerda. E esse é um ponto que me faz gostar bastante dele. É um jogador que não precisa só utilizar a perna direita. Se cair na perna esquerda, ele consegue marcar gols, não tem muita dificuldade na hora de fazer finalizações com a sua perna não dominante. É um jogador também que ajuda nessa marcação, né? Hoje no futebol moderno atual, todos precisam ajudar. Olha aí, como ele consegue trazer para sua perna, entre aspas, ruim e buscar a finalização. O Colídio. Cruzamento dele para dentro da área, inteligente.
E assim, cara, por mais que ele não seja um velocista, podemos dizer, não é, de fato, não é aquele jogador que vai ter uma corrida longa rápida, por exemplo, como é o Andrés Gomes, ele tem uma velocidade ok. Excelente lance dele, poderia ter recebido a devolução ali do seu companheiro, e de novo, ele funcionando como esse organizador da equipe em muitos momentos, tem capacidade para fazer isso. Ele chega para ocupar uma lacuna que o Vasco precisa. De novo, gol com a sua perna não dominante, gol com a perna esquerda. Mas para ele conseguir marcar esse gol, ele consegue deixar essa bola correr, por mais que ele não tenha tocado nela, como um domínio orientado, já para ficar a feição para a finalização no espaço vazio. E aí vem a finalização com a sua perna não dominante, ali no caso com a sua perna esquerda. De novo, funcionando como organizador, dando muitas vezes, cara, esse penúltimo passe, não só o último passe que vai contar como assistência. Às vezes esse jogador que não dá só assistência, ou que não só faz o gol, passa despercebido. Mas é um jogador que também tem a sua importância, isso está comprovado. Esse é um jogador muito interessante que o Vasco está buscando. É claro, a gente precisa saber a adaptação que ele vai ter, mas o Vasco, que tem um elenco com vários jogadores que hablam, podemos dizer, eu acho que ele não vai ter tanta dificuldade assim. Mas olha a qualidade na hora de dar essa cavadinha, cara. Isso aqui é de quem tem recurso, recebendo essa bola em apoio frontal de costas, dominando orientado, girando, buscando a tabela e dando opção. Esse aqui é muito do que é o Facundo Colídio. Ele é esse jogador, cara. Isso aqui é muito do que é o estilo de jogo desse atleta. Pressiona, recupera a posse de bola, abre ângulo para finalização e quase acerta. Ele vai acertar daqui a pouco vocês vão ver, parecido com aquele. Inteligente, que tapinha de primeira, hein? Visão de jogo, entendendo o espaço, entendendo onde estão os seus companheiros ali também. Mais uma vez aqui ele vai ajudar nessa fase defensiva, consegue recuperar a posse de bola e rapidamente liga o contra-ataque aqui, dando passe para o seu companheiro. Esse lance é interessante para mostrar a qualidade técnica que ele tem. É um estilo de passe que ele gosta de realizar, essas bolas de 3 dedos. Ele faz isso de vez em quando, né? Não é sempre, não é todo jogo, mas pedir aquilo ele tem recurso para fazer. Esse golaço, hein, cara? Trazendo para dentro, abre o ângulo, olhou o goleiro e essa bola vem no ângulo. Essa aqui é aquela indefensável, essa aqui é aquela que não tem como o goleiro conseguir defender. E aí mais um tapa dele de trivelinha, deixando seu companheiro ali em boas condições e correndo depois para a área, se apresentando para receber um possível passe. Dentro da área, excelente finalização do Colídio. Mais uma vez ele vai conseguir ser inteligente e passar para o seu companheiro. Tu vê que ele é um cara muitas vezes que participa do jogo como um todo. Não necessariamente aquele centroavante, porque muita gente tá achando que ele é um camisa 9 e tá pegando, ele tem poucos gols para um camisa 9. Não, cara, ele pouco joga de camisa 9. Quando joga de camisa 9, ele é muito mais um cara móvel, é muito mais um cara que participa do jogo como um segundo atacante, liberando espaço para infiltração dos pontas, para infiltração dos meias. Então esse é o estilo de jogo dele, cara. É isso que vocês precisam esperar do Facundo Colídio. Olha o domínio orientado dele, que é característico, né, desse jogador. Domínio orientado fugindo para o espaço vazio. Não é todo jogador que sabe fazer isso, ou não é todo jogador que realiza isso. Mas aqui ele tá realizando muito bem, porque é uma característica dele, cara. Sustenta apoio frontal e consegue dominar girando em cima da pressão do adversário que vinha pelas costas dele. Acho que até a tentativa era de drible, acabou se tornando ali um passe. Mais uma jogada dele de infiltração, de ruptura nas costas da última linha. Talvez um centroavante mais fominha bateria, ele buscou o passe que foi a opção correta, mas o companheiro dele acabou não marcando o gol. Cruzamento com a perna não dominante, importante, e aqui batendo pênalti. O jogador saber bater pênalti é essencial. Mais um lance dele funcionando como esse jogador que organiza tudo. Ele recebe de costas, tira de frente e faz o passe para o seu companheiro. E a jogada acaba se tornando, no final das contas, um gol para sua equipe. E aí ele marcando um gol com a perna esquerda, né, cara, o Colídio. Dando muito ênfase naquilo que eu falei para vocês, que ele conseguir finalizar com as duas pernas, de ser um atacante que distribui os seus gols entre direita, esquerda e alguns gols de cabeça. Não tantos, mas se aparecer oportunidade ele consegue fazer.
Isso é importante para um atacante. Para você ser um atacante completo, tu não pode fazer gol somente de um jeito. Tu não pode ter somente uma arma para marcar gol. Lance interessante, cara. Sustentando muito bem essa jogada. Olha só, engana o adversário, abre ângulo e consegue bater no cantinho do goleiro. Mas é assim que joga Facundo Colídio, o jogador que está prestes a ser anunciado pelo Vasco da Gama. Se vocês gostaram, tem que fazer o quê? Tem que explodir o botão do like, tem que se inscrever no canal e tem que compartilhar esse vídeo, que é muito importante. E é isso, cara. Eu vou ficando nessa. Abração do Francesco, é nóis. Fui!